Gente, a gente se acostuma a ouvir na faculdade de psicologia que psicologia não dá dinheiro, ou que se leva muito tempo para se consolidar na profissão. Porém, com estratégia, esse caminho pode ser diferente. Em um tempo recorde, nossa próxima palestrante construiu uma carreira sólida e admirável, conquistando reconhecimento e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Sua trajetória é a prova que, com paixão, foco, comprometimento e suor, é possível alcançar grandes feitos em nossa profissão. Vamos agora nos inspirar com uma psicóloga de verdade, Ayane Silva. Que público lindo! 14 mil anos atrás. Foi quando surgiu o primeiro mapa conhecido na humanidade. Ele foi esculpido em uma caverna na Espanha e, apesar de muito simples, muito primitivo, ele foi crucial para garantir a orientação e sobrevivência. O mapa, como muitos aqui sabem, é uma representação gráfica de um espaço geográfico, criado, desenhado para ajudar as pessoas a se localizarem, traçarem as suas rotas e alcançarem os seus destinos. Ele nos dá uma visão geral acerca do terreno, mostrando exatamente onde nós estamos e onde nós podemos chegar. Com o mapa em mãos, é muito mais simples traçar a rota mais segura, que nos levará ao nosso destino de forma mais assertiva. Antes dos mapas existirem, os primeiros navegantes, para se navegarem, eles baseavam-se em alguns artifícios naturais, como montanhas, mares, rios e até estrelas. Essa era uma forma de navegação um pouco incerta, já que eles tinham que confiar nos seus instintos e na sua memória, deixando a jornada muito mais longa e às vezes até mais arriscada. E por que eu estou falando de mapa aqui com vocês? Porque é exatamente isso que essa apresentação será para você, psicólogo em início de carreira. Assim como os mapas guiaram os primeiros navegantes em sua jornada, hoje juntos iremos construir os melhores caminhos rumo ao sucesso. Eu me chamo Ayane Silva, sou psicóloga clínica e hoje eu vou compartilhar com vocês os meus acertos em início de carreira que me trouxeram até aqui, para que vocês possam dar esses passos também com mais segurança e assertividade e convicção. Mas antes disso, deixa eu conhecer um pouquinho aqui do meu público. Quantos de vocês são estudantes? Ainda estão na graduação? Levanta a mão, por gentileza. Ok, uma boa quantidade. E quantos de vocês já são profissionais, ainda que recém-formados, mas que já estão ali aptos para atender? Perfeito. Essa diversidade é maravilhosa porque a minha apresentação, ela vai permear nesses dois momentos. Em um dado momento eu vou falar sobre os passos que eu dei como recém-formada, sim, mas eu também vou falar sobre o período da graduação, porque acreditem, a sua trajetória profissional começa ainda na graduação, ao contrário do que muitos imaginam. E o que eu vou falar para vocês é uma dica que eu gostaria muito de ter ouvido assim que eu comecei na faculdade, que é: construa com intencionalidade o seu currículo acadêmico. Quando a gente entra na faculdade, a gente lida com um mundo completamente novo. Tudo ali é novidade, tudo ali é muito diferente. E a nossa tendência naquele momento, ao lidar com esse novo cenário, é adotar o estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, trabalho após trabalho, dia após dia, semestre após semestre, a gente vai estudando somente o suficiente para não ser reprovado, já que as grandes decisões, elas serão tomadas somente quando a gente se formar lá no fim da graduação. Mas é aí que está o primeiro engano. Ali é justamente o seu primeiro contato com o meio profissional ao qual você escolheu. Ali você está moldando exatamente o profissional que você será. E construir o seu currículo
com assertividade, intencionalidade, vai te dar muito mais coerência para quando você decidir atuar naquela área depois de formado. Então, não deixem isso para depois. Nos primeiros anos, vocês vão conhecer as abordagens, conhecer a especialidade, conhecer os campos de atuação e todas as possíveis vertentes e facetas que a sua apresentação tiver. Nos anos seguintes, você vai direcionar, aprofundar e executar, porque esse sim vai ser o seu grande diferencial quando você realmente entrar no game. Quando eu estava na faculdade, ainda no 4º semestre, eu já sabia exatamente o que eu queria. Eu já sabia qual público eu queria atender, eu já sabia qual abordagem eu iria seguir e qual campo eu iria estar. Então, depois disso, foi relativamente mais simples o meu caminho, porque eu só precisava caminhar rumo àquilo que eu realmente buscava. Então, aos que estão aqui ainda na graduação, sejam intencionais. Seus projetos de extensão, suas monitorias, suas publicações acadêmicas, que elas sejam construídas com coerência para que vocês se sintam muito mais seguros. Porque se você bebe de todas as fontes na graduação, se você passa os 5 anos nesse processo, você vai se sentir inseguro quando chegar realmente o momento de você se formar. Então, sejam intencionais desde o começo. A segunda dica, eu digo para vocês que foi uma das mais importantes e que ela fez toda a diferença no meu processo, que foi construir uma reserva financeira durante a graduação. Depois que você se formar, você vai precisar investir, e muito. E a gente vai chegar nessa parte. Mas se você começa a construir uma reserva financeira o quanto antes, isso te dá mais segurança e torna esse processo muito mais simples. Por quê? Porque você vai ter mais tempo e logo você vai poder investir um menor valor. Se você deixa para investir quando já está muito perto de se formar, você vai ter que investir um valor muito mais alto, o que torna tudo muito mais difícil. Então, invista o quanto antes, comece o quanto antes a sua reserva financeira. Durante os meus 4 anos de faculdade, os 4 primeiros anos, eu trabalhava em um emprego que eu não gostava, não tinha nada a ver com psicologia, era extremamente cansativo, mas ele me dava o dinheiro que eu precisava para construir a minha reserva. Então, eu passei 4 anos gastando o mínimo possível e guardando o máximo, porque eu sabia que quando chegasse o meu último ano, eu iria pedir demissão e eu queria estagiar e estar ao lado de profissionais que tivessem tudo a ver com a carreira que eu desejava seguir. E isso funcionou. Juntei o máximo possível, no último ano pedi demissão, comecei um estágio na clínica que eu queria, não era remunerado a princípio, mas eu nem estava pensando no dinheiro, porque eu tinha segurança da minha reserva financeira, e inclusive deu muito certo, porque é a clínica que eu atendo, inclusive, até hoje, depois de formada. Então, não achem que o dinheiro ele não vai ser um grande problema, porque ele tem sua relevância depois que você se forma. Invista o quanto antes, comece o quanto antes, que isso vai te dar mais segurança também no processo. A terceira dica, ela é um clichê, mas eu sempre digo que o clichê ele é um clichê por um bom motivo, porque ele é verdade. Então, o que eu deixo para vocês é, jamais se limite ao conhecimento que é oferecido na faculdade. A faculdade, ela parte da premissa de que vocês vão conhecer muitas coisas, mas de forma superficial. Você não vai se sentir seguro, e isso eu falo com convicção, você não vai se sentir seguro para os seus primeiros atendimentos se você for realizar somente com o conhecimento que você adquirir na faculdade. Eu lembro perfeitamente que, ainda estudando muito, chegando em casa, revisando toda a matéria, prestando muita atenção em tudo que os professores traziam ali, eu não me sentia segura para o meu primeiro atendimento. Eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer quando o paciente chegar até mim e falar que ele está com um problema X? O que é que eu vou fazer no manejo de determinado paciente quando ele tiver com um transtorno Y? E eu não conseguia, eu não me sentia segura. Eu sei que a gente tem que escutar, eu sei que a gente tem que acolher, mas só isso não basta nem para o seu paciente permanecer com você. E foi justamente com esse medo, com essa preocupação, que eu fui atrás das minhas respostas. Eu busquei
cursos de formação, eu busquei artigos, eu busquei livros, eu busquei grupos de prática, eu saí procurando de tudo um pouco para me munir daquilo que eu precisava. E isso fez com que eu me sentisse mais segura. Ao invés de ter medo de chegar ao fim da graduação e atender os meus pacientes, eu ficava desejando ansiosamente esse momento, porque eu já sabia o que eu precisaria fazer, eu só precisava da prática. Então, meu desempenho ali na faculdade, depois que eu soube disso, foi somente o suficiente para passar e ter o meu diploma. Isso, inclusive, que vocês estão fazendo aqui hoje, isso daqui é ouro. Vocês furaram a bolha do conhecimento da faculdade. A gente sabe bem que a faculdade não fala sobre dinheiro, a faculdade não fala sobre a parte contábil, a faculdade não fala sobre vendas, a faculdade não fala sobre nada disso que vocês estão aprendendo aqui hoje. Então, parabéns por vocês terem dado esse passo. E eu quero que vocês encham a boca neste momento, olhe para o colega ao lado e diga: você é diferente por estar aqui. E uma salva de palmas para vocês, porque vocês merecem. Então, nunca deixem esse desejo de vocês adormecerem. Sempre continue buscando e procurando cada vez mais conhecimento para se sentirem cada vez mais seguros naquilo que vocês fazem. A próxima dica é, quem adivinha? Inicie no Instagram o quanto antes. Eu sei que esse daqui é um erro da maioria dos profissionais e eu digo isso porque eu já pensei dessa forma. Não, eu vou deixar para começar no Instagram quando eu já estiver formada, porque aí quem chegar até mim, eu vou poder transformar em paciente. Se eu fizer isso agora, eu não vou poder transformar essas pessoas em pacientes, então não vai adiantar. Eu estou falando para vocês que eu entendo porque eu já fui essa pessoa, eu também já pensei dessa forma. Mas como alguém que já passou por esse caminho, que já viu esse resultado, eu digo para vocês, é um erro e eu vou dizer o porquê. Quando você começa no Instagram ainda na graduação, você começa a associar a sua imagem, o seu nome, com a sua profissão. Não ache que, porque você colocou o nome do seu curso e o seu período na bio do Instagram, as pessoas já vão fazer isso, tá? De primeiro momento, pode ser até que elas façam. Mas o Instagram é uma rede social que tudo se perde muito rápido. As informações ali, elas passam em uma velocidade muito rápida. E se você não ficar reafirmando essa ideia, reafirmando o seu posicionamento para o seu público, as pessoas elas realmente vão esquecer. E não é o esquecimento que você quer, muito pelo contrário. Você quer o quê? Que quando as pessoas pensem na sua profissão, elas lembrem de você. Psicólogo, Ayane, nutricionista, fulano de tal. E isso tudo você vai construir na graduação. Se você deixa para construir quando você já estiver formado, esse processo ele vai ser muito mais longo, das pessoas começarem a correlacionar para depois elas chegarem até você. Então comecem no Instagram, principalmente pensando nessa ideia de começar a associar a sua imagem com a sua profissão. O segundo ponto é que vocês vão começar a construir autoridade. Uma das melhores formas de vocês construírem autoridade é você ensinando as pessoas sobre alguma coisa. É você mostrando que sabe, que você tem conhecimento e que pode ser compartilhado. Então, quando você produz conteúdo, você dá dicas, você ensina técnicas, você faz reflexão, você mostra para as pessoas que você sabe algo sobre aquele conteúdo. E isso elas começam a olhar para você como, poxa, fulano de tal realmente entende daquele assunto, fulano de tal pode ser referência nesse assunto, nessa profissão, então você vai construindo autoridade. Quando você se formar, as pessoas já vão estar esperando para ser atendidas por você, porque você construiu autoridade, você aos pouquinhos foi se tornando referência. O terceiro ponto é Instagram pessoal ou Instagram profissional. Qual que eu devo usar? Eu vou falar para vocês que essa foi uma grande dúvida que eu tive. Eu realmente não sabia. Tanto é que eu comecei criando um Instagram profissional. Eu já tinha o meu pessoal, mas eu criei um profissional só para falar sobre psicologia. E eu digo para vocês, foi um erro gigantesco. Tanto é que ele não se sustentou por muito tempo. Então eu logo peguei aqueles conteúdos e joguei para o meu pessoal. E isso aconteceu por quê? Todos aqui são da psicologia e conhecem bem o termo de reforço positivo, certo? Quando a gente começa a postar, aquelas pessoas que já estão no nosso Instagram pessoal, elas vão nos reforçar.
E no início, uma coisa que a gente vai precisar muito é de reforço para continuar fazendo. Então, cada comentário, cada curtida, cada publicação vai ser muito importante para você continuar nesse processo. Não é que vocês vão se preocupar somente com isso, mas a gente sabe que faz diferença. Não tem nada pior do que você passar o dia inteiro produzindo um conteúdo show, postar e ele ter lá 2 curtidas, um comentário, o pessoal dizendo assim, bacana. A gente quer realmente ser reforçado por aquilo que a gente fez. Então, usa aquelas pessoas que já estão no teu Instagram pessoal para justamente ser esse reforço. Claro que você vai precisar filtrar muitas coisas. Nem tudo vai ser postado mais ali no teu pessoal. Mas hoje em dia as pessoas elas não querem se conectar somente com a profissão. Elas querem se conectar com pessoas. Elas não vão mais atrás de um simples profissional. Elas vão atrás de uma pessoa que ela cria uma conexão e, a partir disso, ela começa a ter os serviços daquela pessoa, de certo modo. Então, pensem dessa forma. Eu sei que a psicologia tem esse grande estigma, que a gente tem que se manter distante, que a gente tem que se manter afastado, imparcial, sério, quase nem respirar. Mas isso faz parte de uma psicologia muito mais antiga. É válido a gente saber que a psicologia ela vem mudando também, assim como a nossa sociedade mudou muito nesse aspecto. E por último, quando a gente fala em criação de conteúdo, a gente fala sobre eles, os medos. Ai, Ayane, mas e se eu começar a postar conteúdo? Meu Deus, eu estudante de psicologia, começar a postar conteúdo e eu errar, e eu falar alguma coisa e eu ser cancelada. Use esse medo como um propulsor. Eu vou dizer para vocês que o período que eu mais estudei na minha vida foi quando eu decidi criar conteúdo nas redes sociais. Porque eu tinha tanto receio de me equivocar em alguma coisa, que se eu tinha que fazer um post na sexta, eu passava a semana inteira estudando para não falar nada que não fosse embasado em alguma coisa. Então, use esse medo como um propulsor para buscar conhecimento. Próximo medo. Ah, mas e se eu for julgado? E se as pessoas começarem a me criticar por isso que eu estou fazendo? Eu tenho 2 coisas para falar para vocês sobre isso. A primeira é que você postando ou não postando, as pessoas já vão estar julgando. Essa ideia já pode existir. Ó, fulaninha começou no Instagram, podia estar nas redes sociais fazendo alguma coisa, mas vai ficar parada, vai ser muito mais difícil trazer pacientes dessa forma. E se você começar a postar, o julgamento pode vir de qualquer maneira. E o segundo ponto pode ser um pouquinho duro ouvir isso, tá? Mas eu vou falar para vocês porque eu falava para mim o tempo todo. Será mesmo que as pessoas se preocupam tanto com o que vocês fazem? Porque assim, só quem passa o dia inteiro olhando aquele vídeo que você postou, vendo cada detalhe, pensando o que é que poderia ter sido diferente, vendo qualquer palavrinha que errou, é você mesmo. Então, às vezes, esse julgamento que você tem tanto medo é o seu próprio julgamento sobre você. Ah, Ayane, mas eu convivo com pessoas que realmente criticam, que olham para mim e dizem assim, tá virando blogueirinha, tá começando a aparecer no Instagram, isso não tem futuro não. Se isso acontece com você, talvez essa seja a melhor hora para você começar a reavaliar esse ciclo ao qual você está inserido. Isso me leva justamente à minha próxima dica. Construa network. Você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive no seu dia a dia. Se você convive com pessoas que desacreditam, invalidam ou criticam qualquer tentativa sua de crescer, eu vou falar a real, você não vai crescer. Ou pior, você vai começar a acreditar que crescer na sua profissão e viver financeiramente bem dela é uma utopia. Então, ao primeiro sinal de um ambiente assim, corra. Você tem que procurar estar ao lado de pessoas que tenham os mesmos objetivos que você, que busquem as mesmas coisas que você. Eu busquei muito esses novos ciclos sociais, e acima de tudo eu comecei a buscar eles de forma presencial. Eu sei que o online ele vem aí para facilitar muitas coisas na nossa vida, mas para mim nada se compara a uma relação que ela é construída no cara a cara. Então eu comecei a procurar. Por quê? Porque a psicologia por si só ela já é muito solitária. E a gente sabe que sozinho a gente não chega muito longe. Então eu comecei a procurar cursos de formação, grupo de práticas, qualquer ciclo com futuros psicólogos ou psicólogos que tivesse, eu estava lá procurando. E isso foi muito diferente para mim, e isso foi muito forte também.
Para vocês verem, eu estive com pessoas que acreditaram tanto no meu trabalho, que isso se perdurou até os dias de hoje. E um exemplo disso é que eu estou aqui, hoje, no teatro, contando a minha história para vocês. Não somente porque um amigo acreditou no meu trabalho, mas porque ele deu voz a tudo aquilo que eu vivenciei, a minha história, e disse sim, você consegue. E isso é o poder do networking na nossa vida. Então, esses foram os meus passos durante a graduação que me trouxeram até aqui. E como eu falei antes, eu já estava louca para me formar. Eu não aguentava mais toda a burocracia, todas as coisas que a faculdade pedia ali no último semestre, porque eu estava ansiosíssima, só querendo atender. Até que, finalmente, eu me formei, tirei o CRP... Opa, spoiler! Até que, finalmente, eu me formei, tirei o CRP... E a partir dali começou um novo momento na minha vida. Um conjunto de sentimentos e emoções desesperadoras. Era uma mistura de, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu vou conseguir fazer isso dar certo? Mas se você, psicólogo recém-formado, está passando por isso, eu estou aqui justamente para te falar que isso vai passar. Esse caos mental e emocional, ele passou para mim. E eu vim aqui te contar tudo o que eu fiz no início desse processo para fazer com que essas dificuldades elas passassem de maneira muito mais rápida para mim e para você também. Lembra daquela reserva financeira que eu falei lá no início? Chegou ele, o grande momento de investir e de mexer nessa reserva. Como eu falei antes, vocês vão precisar investir, mas investir de forma inteligente. Então, imaginem comigo, você psicólogo, recém-formado, que não tem perspectiva de quando vai começar a atender no consultório presencial. A coisa mais inteligente que você pode investir nesse momento é naquele tipo de atendimento que você tenha um retorno mais rápido e que você tenha um início menos custoso, que é justamente o atendimento online. Então, um bom computador, internet, câmera, microfone e fone de ouvido, todos esses itens, eles são suficientes para que você comece a atender. Não precisa ser nada top 10 do mercado, número 1, não. Só precisa ser algo bom bastante para transparecer seriedade e segurança para você e para os seus pacientes que chegarem até ali. Então, itens para o atendimento, investe. Lembra também que neste momento, você vai precisar de um ambiente para atender, mas isso é muito simples. Às vezes, no seu quarto, no escritório, em algum espaço que tenha na sua casa que você tenha segurança e silêncio, já é mais do que suficiente. Uma parede branca ao fundo, tá nota 10 para você iniciar. Claro que depois você vai poder aperfeiçoar isso, mas para início é mais do que suficiente. Segundo ponto para investimento, vestimentas. Como assim? Ela está dizendo que eu vou juntar dinheiro para gastar com roupa? Exatamente. Você tem que entender que hoje a sua imagem, ela passa uma mensagem para o seu público. Não cabe mais você se vestir como estudantes, que a gente sabe que é aquela roupa mais descontraída, mais confortável. Hoje você vai precisar investir nas suas vestimentas, ainda que você realize atendimento online, porque a sua imagem, ela vende. Se tem uma coisa que eu aprendi é que não basta você ser bom, você precisa ser visto como bom. E querendo ou não, é nos primeiros segundos, é na sua imagem que você vai passar essa mensagem. Então, para as mulheres, vestes, eu não estou falando aqui de nada caro, eu estou falando de coisas que transpareçam profissionalismo, seriedade, tudo que um recém-formado também precisa parecer. Então, para as mulheres, vestimenta, maquiagem, cabelo, unhas. Para o homem, segue a mesma lógica e lembra, a sua imagem é o seu cartão postal. Você precisa cuidar disso. Terceiro, supervisão clínica. Isso daqui eu nem preciso falar que não é gasto. Isso daqui é investimento total. Nos seus primeiros atendimentos, você vai precisar de um norte, um manejo que você precisa ter para aquela situação, alguém para conversar sobre os casos. E se você não fizer isso, eu falo para vocês, você vai se sabotar. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Em determinado momento, eu comecei a afastar de mim as pessoas que chegavam para ser meus pacientes, porque eu me sentia insegura. Eu tinha medo de pegar determinada demanda. E foi quando eu comecei com a supervisão clínica que esse cenário, ele mudou para mim. Próximo ponto, itens para gravação. De agora em diante, os pontos que eu vou falar para vocês são pontos a mais de investimento.
Os 3 primeiros que eu falei são os 3 básicos que você tem que focar. A partir disso, se você quiser expandir seus investimentos no início, a gente vai acompanhar a partir de agora. Itens para gravação de conteúdo. Lembra que o Instagram vai ser a sua principal ferramenta de prospecção de pacientes, de divulgação do seu trabalho. E a forma como você aparece lá também é muito importante. Então, um bom celular com uma boa câmera, um tripé, um ring light já é suficiente. Tem gente que fala também sobre microfone e tudo mais, mas eu digo para vocês que até hoje eu gravo somente com o celular, o áudio do celular, e para mim já está ótimo. No máximo, faço uma edição ali no CapCut e pronto, suficiente. Então, lembra que investir nisso é investir na sua divulgação, ok? Próximo ponto, ensaio fotográfico profissional. Eu botei até uma interrogação aí, porque ainda que eu reconheça a importância da sua imagem, que você tem que trabalhar ela de forma intencional, eu deixo uma dica para você sobre isso, que eu vejo muitos profissionais em início de carreira investindo. Avalie como estão os seus gastos e veja se vale a pena investir nisso a princípio. Não é que não seja importante, é muito importante. Mas se comprometer algo mais urgente, improvise. Até hoje, eu não tive o meu ensaio profissional, mas eu fiz um ensaio sim. Botei uma belíssima roupa, fui numa cafeteria arrumada, chamei uma colega, ela tirou minhas fotos, eu tirei as dela, editei tudo e até hoje eu uso essas fotos como produção de conteúdo. Então, é como dizia Cortella, faça o melhor que você tem, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Próximo ponto, identidade visual. Eu vou falar para vocês, eu subestimava isso, mas foi algo que fez total diferença para mim, na forma como eu comecei a enxergar o meu trabalho, porque depois que eu fiz a identidade visual, eu comecei a ver a minha profissão de fato como uma empresa e a forma como os clientes, os pacientes, eles também observavam. Porque se você entra no perfil e vê uma coisa mais organizada, isso transparece mais seriedade. Isso deixa uma pessoa mais segura. Então, depois que eu investir nisso, eu comecei a enxergar todo aquele processo de uma forma diferente. Não somente o Instagram, mas também todos os meus documentos, tudo padronizado e organizado para oferecer ao paciente. E, por fim, estratégias de divulgação. Isso daqui também é muito importante, porque, como eu trouxe antes, o Instagram vai ser o grande segredo nesse momento. Então, invista em tráfego pago, invista em site, Google ADS, e, se possível, se aprofunde nisso também, porque, a longo prazo, vai ser extremamente necessário e vai te dar muita autonomia nesse processo. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Ali é o meu ensaio profissional na cafeteria. Peguei um belíssimo dia que eu estava ali tranquila, fui fazer o meu ensaio. Também tem aí a identidade visual que eu construí, todos os meus documentos padronizados. Os conteúdos que eu postava tanto no início na graduação, quanto depois de formado, que eu comecei a fazer a transformação do meu feed. E, lógico, as pessoas que foram chegando. Quando eu comecei, eu não tinha essa quantidade de seguidores. E não vou parar por aí, pretendo continuar para atrair muito mais pessoas. Mas tudo isso que eu trouxe para vocês gira em torno do mesmo ponto, que é você começar a enxergar a sua profissão e a você mesmo como uma empresa. A verdade é que você vai sair da faculdade, entre aspas, sozinho. Mas você é o seu jurídico, você é o seu marketing, você é o seu financeiro, você é o administrativo, você é todos os setores da sua empresa. Então, se organize para conhecer, se aprofundar e ter estratégias para cada um desses setores. Como é que eu fazia? Segunda-feira, eu era o marketing. Então, na segunda, eu focava em criar roteiro, em gravar vídeo, editar vídeo, postar vídeo, abrir caixinha, fazer isso, fazer aquilo. Terça-feira eu era o financeiro. Eu tinha uma planilha financeira toda organizadinha, com tudo que entrava, tudo que saía. Dia de fazer cobrança, dia de ajustar plano, dia de fazer isso, dia de fazer outra coisa. Na quarta-feira eu era o jurídico. Eu ia cuidar da burocracia, contrato terapêutico, ia cuidar de tudo que fosse necessário naquele momento. Eu iria organizando dessa forma. Então, aproveita que nesse início você não tem muitos pacientes e se aprofunda nesse processo. E, acima de tudo, tenha uma meta, tá? Essa parte é importante falar. Por quê? Quando você começa a atuar e você se vê ali no seu primeiro mês de formado com um único paciente, você começa a pensar que as coisas não estão dando certo.
Mas uma meta vai colocar os teus pés no chão e vai dizer a realidade. Cara, primeiro mês de formado você está muito bem com o paciente. Qual é a sua meta para o próximo mês? 2 pacientes e tanto faturamento. Quando você alcançar esses 2 pacientes, você vai ver que você vai estar evoluindo. Porque se você vai no limbo, se você vai sem mensurar o seu crescimento, você vai achar que não está dando certo. Então, trace uma meta, tanto de pacientes quanto de ganhos para o seu início, porque isso vai te ajudar a colocar os seus pés no chão e acalmar o emocional. Se exponha. Isso daqui eu nem preciso falar. Você vai se expor sem pensar no financeiro nesse momento. No Instagram, você começou a construir autoridade no digital, mas você também precisa construir autoridade de forma presencial. Então, palestras, entrevistas, ações, workshop, o que tiver, vá. Além disso te ajudar a construir autoridade, isso também vai desenvolver em você um sentimento de autoeficácia. Você vai mostrar que você consegue, você vai ter mais repertório e tudo isso vai te deixar muito mais seguro e fazer com que pessoas cheguem até vocês também. Seja ousado, desbrave mesmo, bata em portas, peça oportunidades, porque esse é o momento em que vocês têm que lutar, em que vocês têm que brigar pelo espaço de vocês no mercado. E você não vai conseguir fazer isso sentado no sofá esperando as oportunidades chegarem a você ou esperando o melhor cachê do mundo para que você possa fazer alguma coisa. Não tenha medo de nichar, tá? Isso daqui é importante porque no início eu tive esse medo, eu tive essa preocupação. Porque se eu nichasse, eu iria deixar de receber outras pessoas que chegavam até mim. Mas a verdade é que nichar é a melhor coisa que você pode fazer para o seu negócio. No início, receba todos os pacientes que vêm, receba todas as demandas, observe qual a que você mais se identifica e depois disso comece a nichar, inclusive no Instagram. Fale para um único tipo de pessoa, para pessoas com determinado transtorno, para pessoas com determinado problema. Isso, mais uma vez, vai te tornar referência em algo e vai atrair pessoas que você se sinta mais confortável e mais seguro para realmente tratá-las. Isso vai refletir, inclusive, no resultado da própria pessoa no processo terapêutico. E controle emocional. Eu sei que nesse período vai acontecer. Vai acontecer de você se sentir inseguro, de você ficar nervoso, de você ficar preocupado. E não importa o que você faça, esse sentimento ele não vai deixar de existir. Ele realmente vai se fazer presente. Mas tem estratégias que vocês podem adotar para minimizar os efeitos. A primeira é, esteja em psicoterapia. Nossa, que clichê, uma psicóloga falando isso. Pois é, mas esteja em psicoterapia porque isso vai te ajudar a acalmar esse conjunto de pensamentos, de sentimentos, que se você não se preocupar com isso, eles podem te afundar. Ter uma escuta ativa, uma escuta qualificada, alguém que também já passou por esse caminho, vai te ajudar muito nesse controle emocional. Segundo, rede de apoio. Isso faz toda a diferença. Tanto os meus amigos quanto os meus familiares, eles foram fundamentais porque eles acreditaram em mim muito mais do que eu acreditei. Eles foram o meu chão quando eu não tinha onde pisar. E se eu estou aqui hoje, é por causa de uma rede de apoio que foi fundamental na minha trajetória. Inclusive, eu sou muito grata por cada uma dessas pessoas que exerceram esse papel. E, por fim, paciência. Eu sempre acreditei que não havia situação ruim que ela não passasse. Eu só precisava esperar, me acalmar e saber que as coisas iriam dar certo. E esses foram os meus caminhos, essas foram as minhas trajetórias que eu compilei e trouxe aqui para vocês. E tudo isso está me guiando para o meu grande objetivo, que é a carreira de sucesso. A psicologia, ela não precisa ser solitária. E se eu puder ser luz, se eu puder ser um guia que vai ajudar vocês nesse processo para chegar lá, eu serei. Eu hoje sou professora de comunicação e oratória, sou psicóloga clínica, eu tenho mais de 25 pacientes, eu cobro um valor muito justo por sessão, eu atendo adultos, especificadamente pacientes com transtornos ansiosos e fobias, e eu tenho apenas 8 meses de formada. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu posso falar. Eu estou lá e eu tenho certeza que um dia eu chegarei, assim como cada um de vocês. Muito obrigada.